Fala, meus amigos, tudo bom com você? Tu assistiu a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro? Isso, meus amigos, a rodada 22 chegou ao fim com jogos de placar magro, mas bem importantes. Quer acompanhar como é que foi a classificação do Campeonato Brasileiro? Se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de colocar nos comentários como é que tá a posição do seu time nesse campeonato. Bora lá, vamos começar pelo líder Botafogo, que perdeu de 3-2 para o Juventude e viu Fortaleza, Flamengo e Palmeiras diminuir um pouco sua vantagem. O Fortaleza, gente, na minha opinião, eu não torço pro Fortaleza, sou fluminense, mas eu queria muito que um clube como o Fortaleza levasse esse Campeonato Brasileiro, pela organização, pela força que está tendo. O Fortaleza há muito tempo tem mostrado que às vezes não é só dinheiro, às vezes a organização, um bom treinador e um elencozinho enxuto, você consegue fazer grandes coisas. Fortaleza na segunda posição. Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo interessante, 1-1 lá no Maracanã. Um jogo de equipes grandes, mas bem truncado, faltoso. A gente tem o São Paulo, que venceu bem no final de semana, tá com 38 pontos. O Cruzeiro com 36. Bahia, que venceu o Clássico, tá com 35 pontos. A gente tem o Atlético Paranaense com 29, juntamente com o Atlético Mineiro com 29 pontos. Equipes que mereciam estar mais em cima, porque os elencos são melhores, mas titubearam muito no começo da competição. A gente vê o Vasco venceu o Clássico com o Fluminense com erros grotescos de arbitragem. Não é porque eu sou fluminense, mas enfim, nada a declarar sobre essa arbitragem horrorosa do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Bragantino também com 27 pontos, o Juventude, que na minha opinião o Juventude não cai, gente. O Juventude tem um elenco muito sólido, se classificou na Copa do Brasil contra o Fluminense, venceu o jogo contra o Botafogo de uma maneira muito consistente, tem feito boas partidas em casa e fora não tem entregado a paçoca. O Juventude não cai, na minha opinião. A gente vê o Grêmio, que fez 3 gols com o Bright Light, 1 contra e 2 valendo. O Grêmio venceu por 3-1 o Cuiabá fora de casa. A gente tem o Criciúma, que perdeu para o Fortaleza lá no Castelão com 24 pontos. A gente tem o Inter, que empatou, e a gente tem o Vitória. Ambas essas equipes aqui, estão fora da zona, mas preste atenção. Corinthians e Fluminense não saíram da zona de rebaixamento nessa rodada, porque o Corinthians empatou e o Fluminense perdeu. Na próxima rodada a gente pode ter uma mudança, a gente pode ter Internacional ou Vitória descendo para a zona de rebaixamento, ou até numa configuração Criciúma descendo caso o Corinthians vença. A gente tem Cuiabá e Atlético Goianiense afundados nas lanternas do Campeonato Brasileiro. Cuiabá com 17, Atlético Goianiense com 12. Veja bem, gente, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito sólido. E cada ponto que você soma é muito importante e você não pode pisar na bola em nenhuma rodada. Equipes que estão na liderança do Campeonato Brasileiro vão agora para Libertadores, Copa do Brasil. Então as equipes emergentes que vêm de baixo vão aproveitar esse momento. Porque, por exemplo, o Fortaleza não está na Libertadores, mas está na Sul-Americana. A Sul-Americana é uma competição mais fraca. Está no seu momento final, mas é uma competição mais xoxa. Então, o Fortaleza tem tudo para chegar nas primeiras posições. O Botafogo vai jogar contra o Palmeiras na Libertadores. Então, a gente tem muito confronto entre brasileiros. A gente tem Corinthians Fluminense e Grêmio. Então, minha gente, jogo direto. Fluminense e Grêmio hoje brigam para um rebaixamento. Isso é nítido, vai até a última rodada devido aos seus tropeços no começo. O Grêmio, justificado pela tragédia do Rio Grande do Sul, para mim, na minha opinião, Juventude, Grêmio e Inter não deveriam ficar neutros nessa competição devido ao prejuízo. Mas o Fluminense foi incompetência. Como é que você achou essa rodada 22? Tu gostou, tu não gostou? Coloca aqui no comentário, gente. Porque a gente tem que trabalhar muito esse Brasileirão. Só faltam o quê? 16 rodadas. Não, 16 não. 16 rodadas para a gente finalizar o Campeonato Brasileiro 2024. Tem muita água para rolar.